Amém. Os irmãos podem se sentar. Hoje pela manhã tivemos nossa assembleia aqui na igreja e tivemos a oportunidade de ler o texto de Atos 2, 42 a 47, que termina dizendo que enquanto isto, Deus ia acrescentando ao seu povo mais e mais pessoas. Enquanto o povo gozava da simpatia, enquanto o evangelho ia sendo pregado, Deus ia acrescentando mais um número de pessoas que ia fazendo parte daquela família. Nós aqui também temos o privilégio de celebrar isso. Hoje lembramos aqui daqueles que nós recebemos ao longo do ano de 2025, e na hora que nós apresentamos o número, eu falei assim, esse número está errado, tinha mais gente aqui. Nossa classe, nós fizemos uma classe aí, pelas contas, aproximadamente 35 pessoas passaram nossas classes de novos membros. Nós recebemos ano passado as 29, mas algumas também ficaram para ser recebidas este ano, em virtude de cartas, de transferências, de questões pessoais. E eu queria chamar aqui à frente duas irmãs que nós já recebemos a carta e nós queremos oficialmente recebê-las aqui publicamente na igreja também. Nossa irmã Emanuela Chaucê e a nossa irmã Ana Luísa Carvalho. Podem vir aqui à frente. Nossas irmãs eram membros de igrejas presbiterianas em outros estados e vieram para Belo Horizonte e encontraram a terceira igreja. E apesar de nós estarmos recebendo as nossas irmãs agora aqui publicamente, diante dos irmãos, eu tenho certeza que elas já fazem parte da nossa família aqui, né? Esse momento é um momento apenas de protocolar isso publicamente e de oficializar isso diante da igreja e de louvar a Deus pela bênção que Ele tem nos dado de enviar pessoas para o nosso meio, para fazer parte dessa família, para caminhar conosco e para servirem com seus dons e com seus talentos o que Deus já tem feito na vida de vocês. Nós somos gratos por isso. Queria convidar nosso fotógrafo, por favor, presbítero André, passe a câmera para alguém aí, e vem aqui à frente. Não precisa orar, não é para tirar foto, não. Tirar foto, tem muita gente. É para orar, eu te falei, passa a câmera. Eu estou reativando as configurações agora de presbítero, não de fotógrafo. Vem cá. Por favor, vamos orar pela vida das nossas irmãs. Emanuela e Ana Luísa, já chegaram as cartas, já foram devidamente recebidas, nós queremos louvar a Deus pela vida delas. Emanuela, Ana Luísa. Querido Deus, poderoso e glorioso Deus, agradeço ao Senhor, Deus, por cada vida que o Senhor tem trazido aqui para a terceira igreja, para fazer parte dessa comunidade. Agradeço ao Senhor pela vida da Emanuela, da Ana Luísa, que o Senhor possa estar assim, fortificando essas duas mulheres, concedendo ela dons e talentos para servir a obra do Senhor, para estarem aqui junto com esta igreja, louvando a Ti, trabalhando em comunidade, servindo e ao mesmo tempo sendo abençoadas, Deus. Que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo sobre a vida de cada uma, que elas possam honrar o nome do Senhor em tudo o que fizerem, Pai. Não só aqui na nossa comunidade, mas no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus estudos, com a sua família, que possam ser mesmo espelhos da vida cristã, espelhos do amor de Cristo sobre nós, ó Pai. Louvamos somente a Ti, Pai, pela vida de cada irmão recebido aqui na terceira igreja e hoje especialmente das nossas duas irmãs que estão sendo apresentadas aqui à nossa comunidade. Agradeço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu queria perguntar à nossa amada igreja se vocês também recebem a Emanuela e a Ana Luísa como membros da nossa igreja, se comprometem a caminhar com elas e serem instrumentos de bênção de Deus na vida delas também. Então está tudo filmado e gravado, vocês podem procurar. Sejam bem-vindos. Muito bem. Bom, nós esperamos sempre, que essa cena continue se repetindo aí ao longo dos anos, ao longo do ano, nós possamos receber mais e mais pessoas. Mas nós também temos o privilégio de ver a nossa família crescer, não somente com aqueles que chegam vindo de fora, mas com aqueles que chegam também vindo de dentro. Que bênção poder ver crianças na nossa igreja, que bênção poder ver essa família crescendo e aumentando.
Nós continuamos orando, viu, pela meta do ano, 2 gestantes e meia por cada ano, para nós continuarmos crescendo a nossa família. Já temos Ana Virgínia, tem espaço para mais, tá? Se tiver alguém aí pensando, pode aproveitar o ano de 2026. E eu queria chamar aqui à frente, né, a família do Lucas, da Luana, da Olívia e da Sofia. A Sofia já esteve conosco aqui hoje pela manhã, já esteve em outras oportunidades também, nós podemos conhecê-la. E hoje nós vamos ter o privilégio de participar desse momento também do sacramento do batismo. Vou pedir que vocês se posicionem mais desse lado. Por enquanto eu vou falar com a igreja, depois eu vou falar exatamente com vocês, para que a nossa câmera aí pegue vocês devidamente. Depois dê as orientações aí para ficar mais fácil, tá bom? Nós sempre lembramos, meus irmãos, que a prática do batismo infantil não é algo inventado pela igreja presbiteriana. Nós temos um histórico de ver isso acontecer na história da igreja. O professor da história da igreja está aqui hoje, depois pode nos corrigir, né? Irineu também fala sobre isso, né? No século II. Depois também o batismo de Orígenes é retratado para nós quando criança. Então nós temos relatos históricos acerca disso, mas não é somente nesses relatos históricos que se fundamenta a prática desse sacramento. A palavra de Deus nos orienta em todo o tempo sobre a importância, o papel e a participação das crianças no reino de Deus. Provérbios, capítulo 22, verso 6, nós sabemos de cor, diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. A orientação bíblica é para que nós venhamos a trazer as crianças para o caminho com a gente, né? Nós estamos no caminho e nós trazemos as crianças para esse caminho, para andar na presença de Deus. 1 Coríntios, capítulo 7, no verso 14, quando o apóstolo Paulo instrui sobre os cônjuges, o casamento, a importância do matrimônio, da relação entre marido e mulher, ele também acrescenta algo sobre os filhos, quando ele diz: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Eles fazem parte dessa família espiritual da fé. Eles também recebem essa santificação dos pais através do convívio e do crescimento. Colossenses capítulo 2, verso 11, falando acerca da circuncisão que acontecia no Antigo Testamento, o rito de entrada das pessoas no povo de Deus, que deveria ser praticado não somente com os adultos, mas especialmente com as crianças. A partir do 8º dia, o apóstolo Paulo faz uma comparação entre essa prática no Antigo Testamento e o ensinamento de Jesus no Novo Testamento, quando ele declara: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então nós somos chamados também para essa mesma aliança nos moldes do Antigo Testamento, para continuarmos unidos na presença de Deus. E é por isso que nós apresentamos e devemos apresentar os nossos filhos ao batismo e não negarmos a eles o privilégio de receberem esse sacramento e de receberem a instrução dos pais e o compromisso público. Nós sabemos e lembramos que o batismo em si não tem nenhum poder para salvar uma criança, assim como não tem nenhum poder para salvar um adulto, mas ainda assim nós procedemos o batismo, porque reconhecemos nele um compromisso de fé, daqueles que a professam e das crianças, no caso das crianças, dos pais que se comprometem em criá-las no caminho do Senhor. Eu queria agora fazer umas perguntas para os papais, eles precisam respondê-las, né? Ainda que já tenham respondido em outras oportunidades, quando foram recebidos, quando fizeram a pública profissão de fé, quando apresentaram Olívia ao batismo, mas a cada novo ciclo, novos compromissos. Então esse é o segundo de não sei quantos, então vamos continuar. Quando tiver, nós estamos aqui, viu, gente? Sem problema. Para mim, nada me cansa ler essas perguntas, tá bom? Não, Juliana, não. A vovó falou não. A última que falou não aqui, é melhor não. Lucas e Luana, vocês creem em um único e verdadeiro Deus, que existe em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que fez o céu, a terra e tudo o que neles há,
que os mantém, governando todas as coisas, de modo que nada pode acontecer sem que seja da sua vontade? Vocês creem nas Escrituras Sagradas, contidas no Antigo e Novo Testamento, como sendo a palavra de Deus nossa única e suficiente regra de fé e prática? Vocês prometem que, se o Senhor Deus for servido, conservar a Sofia com vida até chegar à idade da razão, irão instruí-la na crença seguida pelo povo de Deus, como ensinadas nas Sagradas Escrituras? Vocês prometem também ensiná-la a ler, para que leia por si mesma a Santa Escritura, orar por ela e com ela, servir de bom exemplo de piedade e fé, esforçando-se por todos os meios concedidos por Deus para criá-la na disciplina e na correção do Senhor? Finalmente, vocês prometem ler a Bíblia com ela, trazê-la à igreja com assiduidade, ensiná-la desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar dele? Muito bem. Então, meus irmãos, nós vamos, nesse momento, proceder ao batismo da Sofia. Se você puder, pode se colocar em pé. Logo em seguida nós iremos orar. E esse é um momento muito especial, ainda que muito singelo e muito rápido, mas que é um marco para que nós possamos dizer, como essa família diz hoje: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sofia, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus coloque sobre você a sua mão, que você cresça em estatura, graça, sabedoria, diante de Deus, diante dos homens, e que nessa igreja você possa frutificar, crescer para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Igualmente eu pergunto à igreja: vocês também recebem a Sofia como membro não comungante dessa igreja e se comprometem em serem exemplos para ela, apoio para a família e sustento espiritual na caminhada dela e do seu lar? Muito bem, então você pode se sentar, a família pode sentar. Obrigado, Carlão. Depois pode dar a toalhinha aqui, por favor. Muito bem, depois vai ter oportunidade de dar um abraço, dar um beijinho na Sofia, na Olívia, e agradecer a Deus pela bênção dessa família. Que bênção, meus irmãos, nós podemos celebrar a Deus esse momento tão especial e vermos a família espiritual da fé crescendo e se multiplicando. 68 anos de história e muitas bênçãos que nós já partilhamos, já experimentamos aqui.